Fala, iniciante! Tudo bem com você? Hoje nós vamos para a nossa 7ª aula de Darktable. O nosso assunto de hoje é composição, corte e rotação da foto. Então acompanhe com a gente aí nossa 7ª aula de Darktable. Vou selecionar uma das fotografias que já deixamos separadas para o nosso curso e vou para o ambiente de sala escura, que é onde nós fazemos toda a manipulação dos módulos da fotografia. Quando a gente chega na sala escura, a primeira coisa que nós faremos na aula de hoje é a questão da composição. A composição nada mais é do que a posição que os itens estão dispostos na nossa imagem. E existem algumas guias, algumas regras de composição que você pode utilizar na sua fotografia. Normalmente, quando você já está estudando fotografia, isso já está implícito na sua mente. Quando você fotografa, você já imagina alguma regra de composição. Mas o Darktable ele possui uma ferramenta que te auxilia a fazer essa divisão da sua fotografia dentro das regras de composição. Então, nessa parte inferior da tela, onde nós podemos ver aqui, por exemplo, o diafragma da foto, a sua milimetragem, o ISO que foi utilizado, nós temos algumas ferramentas aqui nessa parte inferior. Posteriormente, você pode testar cada uma delas, mas neste momento eu quero mostrar para vocês a questão da composição, que são as linhas de guia. Então você pode clicar sobre essa opção ou pressionar a letra G do seu teclado. Quando você seleciona essa opção, perceba que ele mostra na sua tela algumas linhas dividindo a sua imagem, tá? O que são essas linhas? São as linhas de guia dentro da regra dos terços, que a maioria dos fotógrafos utiliza. Então, utilizando a regra dos terços, você pode posicionar, por exemplo, o casal. Perceba que ele está corretamente posicionado em um dos lados da fotografia, mas você pode posicioná-los nos pontos de interseção das regras do terço, tá? Mexendo na próxima ferramenta que nós veremos daqui a pouco, que é a questão do corte, tá? Ou outras regras que são disponíveis também, além da regra dos terços. Como eu posso visualizar as outras regras disponíveis para a composição? Basta clicar com o botão direito do mouse nesta opção. Perceba que aqui em tipo ele está mostrando regra dos terços, mas se eu clicar neste triângulo apontando para baixo, você vai ver todas as demais opções existentes. Então eu tenho grade, medição, perspectiva, método diagonal, triângulos áureos e seções áureas. Vou mostrar mais dois exemplos para que possamos entender. Vamos ver, por exemplo, aqui o perspectiva. E aqui você tem a cor da sobreposição, que é a cor que você quer que essas linhas elas tenham na sua imagem. Eu deixei o padrão cinza, que é o que já vem no Darktable, mas você pode selecionar outras cores, por exemplo, vermelho, e aí as linhas elas ficam avermelhadas. Você pode selecionar aqui, escolher verde, as linhas ficam verdes, mas eu vou deixar o cinza que é menos agressivo. Então, no tipo perspectiva, perceba que as linhas que mostram aqui na minha imagem, elas dão uma intenção de perspectiva. Então, perceba que todas as linhas elas convergem para um mesmo ponto, no caso o ponto central aqui da minha fotografia. E aí, através da ferramenta de corte da fotografia, eu poderia posicionar os elementos principais, no caso aqui é o casal, em qualquer um desses pontos de perspectiva disponíveis. Vamos ver mais um exemplo aqui. Clica com o botão direito. Vamos selecionar os triângulos áureos, por exemplo. Parece aquela regra dos terços, mas ele tem aqui os triângulos, onde seriam os pontos de interseção principal da minha imagem. Perceba que, sem querer, nós temos o elemento do banco em um dos pontos, e nós temos o elemento do casal em outro ponto. Então, essas regras de composição que você pode selecionar aqui, elas podem te auxiliar em como você vai fazer o corte da sua fotografia. Vamos dar uma olhada em um último aqui de exemplo, no tipo seções áureas. Aliás,
vamos olhar aqui, espiral áurea, que é aquele espiral perfeito, que a regra de Fibonacci, né? Depois você pesquisa na internet aí o que seria a regra de Fibonacci. Então, a regra ela está aqui apontando para o lado do banco. Se você clicar novamente no botão direito, aqui na opção de composição, você vai perceber que existe uma outra opção aqui chamada de espelhar. Quando eu clico nessa opção espelhar, ele coloca aqui nenhum, horizontal, vertical ou ambos. Então, se eu clicar, por exemplo, em horizontal, ele vai modificar como está sendo mostrado a espiral aqui. Se eu clicar novamente em vertical, ele vai girar mais uma vez. Se eu quiser girar no mesmo eixo, eu tenho que clicar 2 vezes na opção. Então perceba que agora nós temos aqui a espiral em direção ao casal. Parece que ela está um pouco fora do casal, né? E aí eu vou começar a mostrar para vocês a nossa segunda ferramenta do dia, que é a ferramenta de corte da imagem. Vamos aqui no nosso lado direito, na lupa, selecionar a opção cortar. Então eu coloco corte. Ele já mostra a opção cortar e a opção rotação e perspectiva. Vamos clicar no cortar primeiro. Na opção cortar, nós temos uma forma de selecionar a proporção da nossa imagem. Neste exemplo, ela está como mão livre. Significa que se eu alterar qualquer uma das margens disponíveis aqui embaixo, ele vai diminuir ou aumentar somente aquela margem que eu estou alterando. Então vamos na margem esquerda, por exemplo. Quando eu clico na margem esquerda e venho fechando aqui, ó, perceba que a minha imagem ela vai diminuindo a margem esquerda dela. Ó. Eu vou dar 2 cliques para ele zerar o parâmetro. Se eu pegar na margem direita, clicar na margem direita e abrindo, ele vai diminuindo a margem direita. Ó, perceba que eu já mexi um pouco aqui na regra de Fibonacci para ficar quase na cabeça deles. Se eu vier na margem inferior e reduzindo a margem inferior, ele vai subindo. Se eu for na margem superior, por exemplo, ele vai reduzindo. E por fim, vamos na margem esquerda, fechar um pouco a margem esquerda. Ok, feito isso, quando eu fecho o controle, a minha imagem ela vai ficar exatamente no corte que eu fiz a partir daquela opção cortar. Não ficou o melhor dos cortes, mas foi mais para que você pudesse visualizar como funciona a regra da sua guia aqui, né? Aquela que a gente selecionou aqui embaixo, junto com a opção cortar. Vamos voltar na opção cortar? Vamos zerar aqui os nossos parâmetros. Você pode dar 2 cliques em cada um deles, ou você pode simplesmente vir aqui nessa opção, que é como se fosse uma letra I, que é o redefinir parâmetros. Ele zera tudo aquilo que você fez dentro desse módulo cortar. E vamos mexer na proporção, que quando você clica nessa opção aqui, ao lado, onde está escrito mão livre, você consegue visualizar todas as proporções que o Darktable te oferece para corte da sua imagem. Então você tem a opção, por exemplo, quadrado, que ele pega a sua imagem e deixa um quadrado perfeito. Aí você pode, através do mouse, arrastar e definir qual é a melhor posição que você prefere para a sua imagem. E aí automaticamente ele já faz os ajustes aqui das margens. Então você clicar e arrastar é a mesma coisa que se você estivesse mexendo aqui nas margens. Então vamos redefinir. Vou clicar aqui em mão livre novamente. Vou escolher o 4x3, que é um tamanho padrão de fotografia, quando você for revelar. Então perceba que ele cortou um pedaço aqui da margem. Eu posso clicar e arrastar para colocá-los posicionados na regra de Fibonacci. Não quero essa proporção. Clico no redefinir, clico em cima de mão livre. Por exemplo, o padrão das redes sociais é o 5.4. Posso selecionar 5.4 aqui e ele já coloca a minha imagem. Lembrando que neste caso do cortar, ele está respeitando a orientação da fotografia. Então a minha fotografia
ela está na orientação paisagem. Quando eu faço a proporção dela aqui, ele vai cortar a minha imagem considerando a minha proporção de paisagem. Se a minha fotografia ela estivesse virada como se fosse retrato, quando eu fizesse a alteração aqui da proporção, ela iria fazer o corte baseado na minha fotografia como retrato. Ok? Então, vamos zerar novamente e escolher uma outra proporção. Clicamos em cima de mão livre. Vamos pegar, por exemplo, aqui o HDTV, a 16:9. Fica parecido com aquele primeiro corte que eu fiz. Ele tirou a margem de cima, tirou um pouco da margem de baixo, e aí a gente tem aqui um corte da fotografia. Para que o corte que você definiu, tanto em proporção quanto nas margens, ela fique... Para que o corte que você definiu, tanto em proporção quanto na margem, ela fique na sua imagem, basta que você feche o controle. E aí aquele corte selecionado, ele fica para a sua imagem aqui. Vamos ver um segundo exemplo do cortar? E logo em seguida veremos aqui a rotação em perspectiva. Vou voltar lá na minha mesa de luz e selecionar uma outra imagem. Vou clicar nessa imagem aqui. Lembrando que o mesa de luz é onde fica disposta todas as imagens que você quer trabalhar, uma a uma. E a sala escura, que é para onde nós vamos agora, depois de ter selecionado a minha imagem, é onde eu vou mexer na minha foto individualmente. Note que ele manteve a ferramenta da linha guia com o mesmo tipo de guia que eu tinha selecionado anteriormente. Vou clicar com o botão direito, vou escolher um outro tipo aqui. Vou escolher, para este exemplo, a regra dos terços. Ok. No caso desta imagem, nós temos aqui um cotovelo sobrando. Aqui a linha do painel, ela não parece estar alinhada com o meio aqui da minha imagem. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um corte na imagem. Venho aqui na ferramenta cortar, lembrando que eu fui aqui na minha lupa, digitei cortar, ela apareceu. Vou selecionar aqui, vamos zerar primeiro, para ele voltar à mão livre. E não vou escolher nenhuma proporção, vou cortar daquilo que eu acho o mais interessante. Então vamos tirar esse ombro aqui, vamos pegar a margem esquerda e vamos andar com ela. Aí eu acabei criando um outro problema, porque o guitarrista agora passou a não aparecer. Então eu vou fechar ainda mais, para que não fique caracterizado o guitarrista ali. Ok. Temos um primeiro corte. Eu acho que tem muito chão sobrando nessa imagem. O que eu vou fazer? Venho aqui na margem inferior e vou cortar um pouquinho também. Por que eu não vou cortar mais até próximo aos pés? Porque no meu entendimento, essa imagem ela não está completamente reta. Perceba que aqui eu tenho como quase um arco próximo ao teto e que essa linha aqui do painel não parece estar alinhada com a linha dos terços. E aí, para eu fazer esse ajuste, nós vamos para a segunda ferramenta do dia. Então, o meu corte já está perfeito, fecho a opção de corte, a minha imagem já está previamente cortada. Agora eu venho na opção rotação e perspectiva. O que a rotação e perspectiva faz? Ela vai modificar a forma como a minha imagem ela é exibida. Note que ela voltou com o ombro aqui que a gente tinha cortado, mas daqui a pouco a gente vai sumir com ele aqui. Na opção rotação, você vai conseguir fazer o giro da sua imagem, tanto para o lado esquerdo, vamos até o extremo para que possa visualizar. Note que ele girou a nossa imagem lá menos 6 graus. E vamos para o outro lado, para visualizar como ficaria para o outro lado. Então eu giro a minha imagem na outra direção. Então vou dar os 2 cliques aqui para ele manter zerado. E agora sim eu vou mexer aqui no controle
de modo a alinhar este painel com esta linha. Note que agora a diferença daqui para cá está mais parecida com a diferença daqui para cá. E a perspectiva, ela distorce a sua imagem verticalmente, horizontalmente ou inclina. Vou mexer só para que você tenha uma visualização, embora nessa fotografia não exista essa necessidade. Mas eu vou mexer para que você entenda o que faz a perspectiva. Então vamos pegar o deslocamento vertical. Vamos bem no extremo dela. E vamos para o outro extremo do deslocamento vertical. Tá? Então, quando você tira uma fotografia e de repente você tirou em plongé ou contra-plongé, que seria o modo como você fotografou, você pode utilizar esse deslocamento vertical para fazer o devido ajuste. E agora no deslocamento horizontal, o que ele faz? Perceba aqui, ó, como está a perspectiva da imagem. Quando a gente mexe no deslocamento vertical para um lado, vamos ver como vai ficar para o outro. Então ele mexeu aqui novamente na perspectiva da minha fotografia. Vou zerar, porque eu entendo que ela já está tirada numa posição interessante. Pode ser até que eu, mexendo aqui na horizontal um pouquinho para o outro lado, ele fique um tantinho mais alinhado. Acho que aqui está bem bacana. E aí, quando eu fechar a opção rotação e perspectiva, ele vai manter tanto os graus que eu girei para este painel ficar alinhado, quanto o corte que eu tinha feito. Aí você vai falar, poxa Satiro, mas lá em cima o teto continua um pouco arredondado. O que você pode fazer para melhorar? Você pode vir novamente na ferramenta de cortar, na parte superior, cortar um pouco aqui, até não aparecer mais a ponta do seu teto. E aí nós temos a fotografia com o corte e com a perspectiva de uma forma mais interessante. Se você tem gostado dos nossos vídeos, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe com todas as pessoas que você conhece, que gosta da parte de edição de imagens. Deixa o teu joinha aí pra gente, para dar aquela moral. E se tiver com alguma pergunta que você acha que a gente pode te ajudar, coloque aqui nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Ferramenta cortar, rotações perspectiva e linhas de guia. Continue nos acompanhando, que nós ainda teremos mais algumas aulas para concluir o nosso curso de Darktheme. Desde já, muito obrigado e até a próxima aula.